Boa noite. Vamos apresentar o seminário de Fisioterapia Geral, que tem como tema as correntes de dinâmica. Somos discentes da Faculdade Zacarias de Góes, bacharelando em Fisioterapia. Nossa equipe é composta por Bianca Souza, Ívia Luana, Luana Brandão, Laís Pereira, Lucas Costa, Taisane da Hora e eu, Verônica Melo. As correntes de dinâmica de Bernard foi desenvolvida na França na década de 1950. São correntes alternadas, retificadas em ondas completas ou semi-ondas, com frequência de 50 a 100 volts. Também são retificadas em monofásica ou bifásica. Por se tratar de uma corrente alternada, ela tem a capacidade de alternar a polarização e a despolarização dos tecidos. Também apresenta um amplo efeito analgésico em lesões de tecidos moles e em desordem sistêmica. As correntes de dinâmica, ela tem a capacidade de duplicar os índices de reabsorção tecidual devido à intensa capacidade de hiperania. Seguimento ao assunto referente às correntes dinâmicas. Bom, os eletrodos eles devem ser metálicos, preferencialmente de alumínio, e também precisam ter o tamanho adequado. Essa técnica ela pode ser classificada em duas. Existe essa técnica na forma bipolar e monofásica. Bom, a técnica na forma bipolar ela consiste em que dois eletrodos do mesmo tamanho, com o objetivo dessa corrente ser espalhada de forma uniformemente no segmento a ser tratado. Já na forma monofásica, ela tem dois eletrodos de tamanhos diferentes, onde a corrente tem concentração maior no menor eletrodo, enfatizando assim o local a ser tratado. Bom, a seleção de correntes a ser utilizada nas diferentes afecções depende do objetivo proposto pela terapia. Dentre as correntes dinâmicas, pode-se referenciar as ações primárias sobre o sistema sensorial e motor, bem como as influências favoráveis sobre o sistema vegetativo trófico. Correntes dinâmicas, por ter um baixo teor de intensidade, elas são responsáveis pela polarização e despolarização dos tecidos do organismo. Então, essas correntes, elas promovem alívio da dor, endorfinas e encefalinas, diminuição da inflamação e do edema, reeducação muscular e fortalecimento, aumento da circulação local, facilitação da cicatrização de tecidos moles. E por ser entre outros, né? E por ser uma corrente de baixa intensidade, ela precisa ser utilizada de maneira correta, tendo seu tempo máximo, tem um período e tem seu tempo máximo de aplicação. E vai depender de cada paciente, a intensidade da dor, o tipo da patologia, da lesão, vai depender de cada um. Então, essas correntes dinâmicas, elas produzem uma ação estimulante sobre os nervos sensitivos, causando vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo. Além disso, aumentam o metabolismo, o retorno venoso e linfático e previnem a formação de aderências. Então, esse fluxo na corrente dinâmica, ele possui eletrodo negativo distalmente, eletrodo positivo proximalmente, obtém uma influência no conteúdo da água nos tecidos e obtém um resultado positivo em relação ao edema que está sendo tratado, pois o mesmo refuta a água. Contraindicações: marca-passo, trombose, infecções, lesões de pele, hemorragia. Indicações: alterações inflamatórias, transtornos celulares, alterações e nervos periféricos.
Eu vou falar sobre a classificação das correntes diodinâmicas. As correntes diodinâmicas se classificam em 5 tipos, sendo que cada uma delas atribui efeitos fisioterapêuticos e fisiológicos. A corrente difásica fixa produz analgesia rápida e temporária, decorrente ao mascaramento do sistema nervoso central. Ela age nos transtornos circulatórios e nos processos simpaticônicos. Bom, a corrente monofásica possui uma predilação no sentido de atuar na tonicidade vascular simpática e estimular o metabolismo do tecido conjuntivo, produzindo contrações musculares de intensidade mais baixa. As correntes de curto período, ela apresenta efeito circulatório mais intenso, produzindo um efeito analgésico e estimulante, a sensação de tremor num período monofásico. Já a corrente de longos períodos é indicada para o tratamento de diferentes formas de mialgias e neuralgias, produz um efeito analgésico estimulante também, com a sensação de vibração no período monofásico. E, por fim, a corrente de ritmo sincopado, que provoca contrações rítmicas das fibras musculares, melhorando a hipotonia muscular, associada também, porém, é mais desagradável, podendo ser corrente basicamente estimulante e atua nas atrofias musculares mais leves. Os efeitos atribuídos a cada corrente pode se levar baseados em experiências profissionais que os utilizam, mas nada consta sobre resultados de estudos experimentais controlados. Suas características é dividida em duas: hiperemia e analgesia. Nessas características, o fato dela ser uma corrente polarizada se destaca, onde ocorre uma capacidade de gerar mudanças eletroquímicas sobre os elétrodos. Cada elétrodo possui a sua polaridade, podendo gerar efeitos próprios. Nessa imagem podemos ver um pé edemaciado antes do tratamento, no seu estado de polo positivo no processo de desidratação. Já nessa imagem mostra a redução do edema após a realização do tratamento, onde está no seu estado de polo negativo, causando hidratação. Na aplicação da corrente diadinâmica, é indicado não colocar em processo ósseo ou regiões com pouco tecido mole, selecionar 3 ou 4 correntes em função do efeito específico de cada uma delas. O tempo máximo de cada corrente é de 3 a 4 minutos, o tempo total é não ultrapassar 2 minutos, a intensidade individual, o paciente não deve sentir queimação. Cuidados. Ser uma corrente unidirecional, as diadinâmicas têm um efeito eletroquímico acentuado, favorecendo a formação de ácidos e bases fortes na região da aplicação, o que torna quimicamente perigoso. Por esta razão, alguns cuidados devem ser tomados para evitar queimaduras e lesões no tecido. Um dos primeiros cuidados é o tempo de aplicação, que não deve passar de 20 minutos, para não acumular ácidos e bases debaixo de cada um dos polos especificadamente. Deve-se estabelecer uma amplitude adequada. A densidade da corrente deve ser menor do que 0,6 centímetros de eletrodo negativo e 1,0 centímetros de eletrodo positivo. Quando não for preciso, o efeito